Nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, Pai. Fique à vontade, Espírito Santo. Vem ministrar aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Fique à vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade neste lugar, Espírito Santo. Em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra, irmãos. Quando eu estava pedindo a Deus uma palavra, eu estava lembrando desse momento que nós estamos vivenciando aí por esses dias. Momento de muitas festas, né? Festas que para muitos é motivo de alegria, mas para nós é motivo de tristeza, né? O carnaval, muita gente aí eufórico, muita gente aí feliz, querendo ir lá pro mundão, dançar no carnaval, mas nós que somos do Senhor Jesus, nós sabemos que ali não é o nosso lugar, amém? Amém. Então eu estava pedindo a Deus, Senhor, eu quero uma palavra que seja para esse momento, e o Senhor me deu uma palavra, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. O tema dessa mensagem nós vamos dar no final, amém? Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler do verso 16 até o versículo de número 21. Quando você encontrar, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei de uma história. A história de um pescador. Não é história de pescador não, irmãos. É a história de um pescador. Diz que um pescador, ele costumava ir toda semana lá para a sua pescaria. E esse pescador, ele tinha 2 cães, né? No popular, tinha 2 cachorros. E aí, toda semana ele ia lá com esses 2 cachorros. E quando ele saía da pescaria, ele ia para a feira. E na feira tinha um lugar ali onde esse homem se encontrava com seus amigos. E chegando lá, esse homem ele colocava os 2 cachorros para brigar. E aí ele sempre apostava, né? Um era preto e um era branco. E aí ele, como dono, ele sempre sabia o cachorro que ia ganhar. Toda vez, na próxima semana ele fazia a mesma coisa. Colocava o cachorro para brigar e fazia uma aposta. Olha, hoje quem vai ganhar é o branco. Aí ia lá, o branco ganhava. Na outra semana ele dizia: olha,
Hoje o que vai ganhar é o preto. E aí, quando os cachorros brigavam, o preto ganhava. E aí alguns amigos ficou curioso e perguntou a ele: rapaz, como é que você sempre sabe, sempre acerta o cachorro que vai ganhar? Aí ele disse assim: aquele que eu quero que perca, eu deixo de alimentá-lo durante uma semana. E aquele que eu quero que ganhe, eu o alimento. E aí ele sempre acertava, porque o animal que ganhava era sempre aquele que estava bem alimentado. Sempre. E aí eu achei interessante essa história, porque, irmãos, essa história ela pode nos ensinar muito sobre como se desenvolve o interior do crente. Ela fala muito do nosso interior, porque nós temos dentro de nós duas naturezas. E essa natureza, ela luta por domínio. Essa natureza, ela quer dominar. E eu pergunto para vocês, qual delas vai vencer? Qual delas vai vencer? A resposta está nessa ilustração. Vai vencer aquela em que nós alimentarmos. Amém? Amém. Aquela que você alimentar vai vencer. Nós temos duas naturezas, uma espiritual e a outra é a nossa velha natureza, é a natureza pecaminosa. Se você, irmãos, alimentar a sua vida espiritual, você vai dar permissão ao Espírito Santo de Deus para lhe revestir de poder. Amém? Se você alimentar a sua natureza espiritual, você vai dar permissão ao Espírito para lhe revestir de poder. Mas se você alimentar a velha natureza, se você alimentar a natureza pecaminosa, quem é que vai dominar? A carne. A carne, irmãos. Se a carne dominar, é motivo de tristeza. A Bíblia diz, irmãos, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta, não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Amém? O apóstolo Paulo fala que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta, a nossa guerra não é contra seres humanos. A nossa luta é contra seres espirituais, contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, nós entendemos aqui nesse texto que forças espirituais estão agindo nesse mundo, tentando fazer o quê? Tentando nos manter longe de Deus. Forças espirituais estão agindo nesse mundo, tentando nos afastar de Deus e de fazer a vontade dele. Existe uma guerra espiritual, irmãos, acontecendo o tempo todo nesse mundo, para tentar nos distanciar da presença do nosso Deus. Então, Paulo fala aqui de uma guerra que acontece fora, no mundo exterior, fora. Mas no texto que lemos primeiro, está falando de uma guerra que acontece internamente, que acontece dentro de nós. Amém? Uma luta interna acontece dentro de nós. Que luta é essa? É a luta contra a velha natureza. É uma luta, irmãos, travada. O espírito guerreia contra a carne e a carne contra o espírito. É uma luta que eu tenho certeza que todo mundo aqui já vivenciou, todo mundo aqui que entregou a sua vida para Jesus, que creu, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, já teve uma experiência como essa de guerrear, de ter essa luta interna. E o apóstolo Paulo,
né, que o nosso Pinheiro também citou, ele vivenciou também essa experiência. Lá em Romanos capítulo 7, que é que o apóstolo Paulo falou: bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo está falando de uma guerra interior, de algo que ele lutava dentro dele, algo que ele lutava na mente dele, algo que ele sabia que era errado, ele sabia que não podia fazer, mas ele fazia, porque a carne, era o desejo da carne que movia ele, né? Tentava ele a fazer aquilo que não agradava a Deus. Vamos abrir, irmãos, lá em Romanos capítulo 7, do versículo 14. Romanos capítulo 7. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 24. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, me tornando prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Amém? Amém. Então Paulo, ele fala aqui de uma guerra, irmãos, travada. Ele não queria, a mente dele sabia que não era para fazer, mas ele fazia. E ele mostra aqui o desespero. Ele chega a dizer aqui: miserável homem que sou, quem me livrará, quem me libertará do corpo desta morte? Era algo que ele não queria fazer, mas a carne desejava, a carne impulsionava ele a fazer. Era uma guerra. E essa guerra, irmãos, todos nós enfrentamos. Todo mundo que um dia entregou a sua vida para Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, enfrenta essa batalha, enfrenta essa luta. Por quê, missionário? Porque quando você não era de Jesus, você fazia e nem percebia. Porque você era escravo do pecado. Você fazia e não percebia, você estava nas trevas. Você não conseguia nem perceber o que estava fazendo. Mas quando você entregou a sua vida para Jesus, os seus olhos se abriram. E agora você consegue fazer a diferença do que é de Deus e do que não é de Deus. E aí você começa, é onde começa essa guerra, onde começa essa batalha. E o apóstolo Paulo, ele manifesta aqui, irmãos, no verso 24, um desespero. E agora? Quem é que vai me libertar? Quem é que vai me dar a vitória? E aí a resposta vem no verso 25, irmãos. Ele diz assim: mas graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória veio, irmãos. A nossa vitória está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos garante a vitória. O Senhor Jesus nos libertou do pecado. Aleluia. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Aleluia. Mas eu quero continuar falando sobre essa verdade que a palavra de Deus nos ensina, que é a nossa luta contra a carne. O que é a carne? O que é lutar contra a carne? Eu separei aqui algumas definições para facilitar, amém? O que é a carne? A carne é a palavra que a Bíblia usa para se referir à natureza humana pecaminosa. É a natureza pecaminosa. É a carne, é o desejo da carne. Quando Paulo fala carne, Paulo está falando da natureza humana, com todas as suas imperfeições, com todas as suas fraquezas, com todas as suas incapacidades e desamparo. Então, irmãos, a carne, ela vai desejar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. A carne, ela vai tentar nos levar para distante do nosso Deus, para fazer aquilo que desagrada o nosso Deus. Tudo aquilo que é sem Deus e sem Cristo, a carne fala sobre essas coisas. Amém? Amém. Então a carne, o apóstolo Paulo até cita, né? Eu citei lá em Gálatas capítulo 5. Tudo aquilo que é sem Deus, tudo aquilo que é sem Cristo, prostituição, imoralidade, egoísmo, inveja, tudo isso são obras da carne. E a carne, irmão, só leva para longe do Senhor, só leva à destruição, só traz guerra, só traz tristeza na vida de uma pessoa, só leva a pessoa para a derrota. Amém? Quando uma pessoa está aprisionada no vício, quem é que aprisiona a pessoa no vício? Quem é que deseja o vício? É a carne. É a carne que fica desejando aquilo que desagrada a Deus. É a carne que fica desejando a imoralidade. É a carne que fica desejando as drogas. É a carne que fica desejando tudo aquilo que desagrada a Deus. É a carne. É a carne. E nós enfrentamos essa luta. A nossa mente sabe que não é para fazer, mas a carne fica, venha por aqui, passa. Mas, se nós como cristãos, nós que entregou a vida para Jesus, tentarmos pela nossa própria força vencer a carne, nós vamos falhar. Vou repetir. Se nós, como cristãos, a gente chegar e falar assim, eu vou vencer a carne pela minha própria força, porque eu sou forte, eu sou um crente forte, então eu vou vencer pela minha própria força, pela força do meu próprio braço. Irmão, se você fizer isso, você vai falhar. Você vai falhar. Certo pastor, ele declarou isso uma vez, ele disse, eu vou vencer a carne pela minha própria força. Pouco tempo depois, caiu. Falhou. Porque ele queria vencer sozinho. Eu estava levando meu filho para a escola, encontrei uma pessoa que é aprisionada, infelizmente, no mundo do vício, do álcool. E aí essa pessoa, oi, tudo bem? E aí, como é que você está? Ele falou assim, rapaz, estou aí nessa luta, tentando deixar o álcool, tentando largar esse vício.
Eu disse a ele: se você lutar sozinho, você não vai conseguir. Mas se você lutar com Jesus, você vai vencer. Se você convidar o Espírito Santo de Deus para lhe capacitar, você vai vencer. Mas se você lutar pela sua própria força, você não vai vencer. Para vencer, irmãos, a carne, nós precisamos nos submeter a Cristo. Nós precisamos nos render ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos chegar diante dele e dizer: Senhor, eu não consigo fazer, eu quero fazer, mas eu não consigo, eu não tenho forças para fazer, eu preciso da força do Senhor. Aí o Espírito Santo de Deus vem e age. O Espírito Santo de Deus vem e levanta. Foi isso que esse pastor fez e descobriu. Ele disse: eu vou vencer pela minha força. Caiu. Aí mais na frente ele percebeu que estava vivenciando essa guerra, e ele confessou, ele chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu errei, eu pequei, eu não tenho forças, sozinho eu não consigo, Pai, me ajuda. Aí o Espírito Santo ajudou ele e ele venceu. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o Espírito de Deus que nos capacita, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a vitória sobre o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós fomos libertos. Nós podemos sentir ali o desejo de pecar, mas nós não somos mais escravos do pecado. E a gente pode dizer: ah, mas eu sou fraco. Mas o Espírito Santo de Deus é forte. O Espírito Santo de Deus nos dá a vitória, amém? Aleluia. Tudo que somos e temos vem através de quem? Do Espírito. O Espírito de Deus, ele veio morar em nós, e Deus atua em nós por meio do seu Espírito. Então, se a gente quiser vencer essa luta, se a gente quiser vencer essa batalha, nós precisamos nos render ao Espírito. O primeiro versículo que lemos: andai em espírito, e de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne. Qual é o segredo? Andar em espírito, depender do Espírito, confiar no Espírito. É o Espírito de Deus que nos capacita, é o Espírito de Deus que nos dá vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vence. Nós somos capazes de vencer, não sozinhos. Em Cristo nós somos capazes de vencer. Amém? A segunda coisa que eu quero trazer para os irmãos: os que vivem na carne somente podem ser mudados pelo Espírito de Deus. Aqueles que estão entregues aos desejos da carne, aqueles que ainda não entregou a vida para Jesus, aqueles que estão satisfazendo, vivendo de qualquer maneira, achando que está tudo certo, que pode fazer o que quiser, que pode pecar, que pode se prostituir, que pode fazer o que a carne pede. Essas pessoas só podem ser mudadas pelo Espírito de Deus. Existe uma frase que também é um versículo, mas muitas pessoas hoje acabam usando esse versículo mais como uma forma de desculpa, que é: a carne é... Quem já ouviu? Irmão, a maioria das vezes é usado como desculpa. A carne é fraca. Mas por que, irmão? Por que você está dizendo isso? Porque eu queria fazer aqui uma coisa errada. A carne é fraca, irmão. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. E a Bíblia diz que o Espírito habita em nós. E a Bíblia diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Se você não tem força, o Espírito tem para nos fortalecer. É o Espírito, irmão. Não é nós, é o Espírito. Toda essa obra quem faz é o Espírito. É o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do
Espírito quem nos regenera, é o Espírito que vai transformando o nosso caráter, é o Espírito que vai transformando a nossa vida, é o Espírito que vai nos capacitando a obedecer a palavra, é o Espírito de Deus que vai iluminar a nossa mente para entender a palavra, é o Espírito de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. O Espírito está pronto. Aleluia. Mas quando nós olhamos, irmão, para as coisas da carne, a gente vai perceber que a maioria dos problemas do mundo, a maioria, irmão, dos problemas do mundo, as tragédias, as brigas, as coisas que, a perdição do mundo derivam dos desejos da carne, irmãos. Era tudo perfeito quando Deus criou. Deus criou tudo perfeito. Deus criou e cada coisa que Ele criava, Ele dizia, viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Era tudo perfeito. Quando criou o homem, Deus disse o quê? Era muito bom. O homem é a coroa da criação de Deus, irmão. O que é que o inimigo faz? Leva essas pessoas para satisfazer os desejos da carne, para que essas pessoas vivam uma vida derrotada. E aí ele começa a dizer para essas pessoas que elas são derrotadas, que elas nasceram para viver na derrota, para morrer, que elas não servem para nada. Mas quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, a Bíblia diz, vocês são a coroa da criação de Deus. Deus criou, irmão, todas essas coisas por causa de nós. Amém? Porque Ele nos ama. O homem é a coroa da criação de Deus. Então a maioria dos problemas que acontecem por causa do pecado, por causa das obras da carne. Alguém certa vez disse assim, não importa quantas leis os homens criem, por mais que a intenção seja boa, não vai resolver o problema. Eu achei interessante isso aqui. Não importa quantas leis os homens criem, porque quando o homem cria uma lei é para resolver um problema, é para controlar ali, para manter a ordem, para manter a paz. E roda e vira, a gente vê uma lei nova entrando em vigor, mas o problema do homem está dentro dele. É um problema que tem que ser resolvido de dentro para fora. O problema do homem é porque ele está entregue às coisas do mundo, às obras da carne. E essa obra, essa transformação, só quem pode fazer é Deus. Só quem pode resolver esse problema é o Senhor. Por que, missionário? Porque a velha natureza, a natureza pecaminosa, controla as pessoas que não têm Jesus. Quem não tem Jesus é controlado pela velha natureza. Quem não tem Jesus, irmão, ela pode até dominar esse desejo por alguns momentos, por alguns dias. Ela pode até ter uma certa disciplina, a lei pode até resolver por um pouco de tempo, mas mais cedo ou mais tarde a bomba vai estourar. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa, porque essas pessoas são prisioneiras, são escravas, e só quem liberta é o Senhor Jesus. Amém. Isso nós está falando muito da obra da carne, mas vou trazer agora uma coisa boa aqui, irmãos. O cristão é nova criatura. Amém. Amém. O cristão é nova criatura. Amém. Ele pode ser controlado pelo Espírito de Deus. Amém. O Espírito de Deus entra em nós, habita em nós. O Espírito de Deus, ele começa
controlar a nossa vida, quando a gente começa a se render a Ele, quando a gente diz: Espírito Santo, faça aquilo que o Senhor quiser, Espírito Santo, me guie, Espírito Santo, controle a minha vida. O Espírito de Deus, ele começa a agir em nós, irmãos. Aleluia. O Espírito de Deus, ele começa a agir em nós e ele começa a fazer produzir o fruto do Espírito. E aí o cristão começa a frutificar. E aí Paulo vai falar lá: o fruto do Espírito são amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Aí o Espírito Santo começa a fazer essas coisas na nossa vida, na vida do crente, na vida do cristão. E aí o cristão começa a fazer a diferença no mundo. Aí as pessoas começam a perceber a diferença. O que é que esse homem tem diferente? Por que é que essa pessoa age diferente? Sabe por quê? Porque ela tem Jesus. Ela tem o Espírito Santo de Deus agindo na vida dela. E aí no fim a gente vai ter o quê? Uma sociedade nova, um povo diferente. O apóstolo Paulo também diz, irmãos, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Ele diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas dizem assim: mas não é possível viver essa vida assim, separada das coisas da carne. Irmãos, se a palavra de Deus diz que a palavra de Deus nos garante isso, amém? A palavra de Deus nos garante, ela diz que é o segredo da vitória. É isso que o apóstolo Paulo declara quando ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí vem a resposta: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo fala em Gálatas 5, no que lemos, né? Ele fala assim: andeis em espírito, e de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne. Amém? Andar. Irmãos, quem é que anda sem dar passos nenhum? Ninguém. Alguém consegue andar assim? Não. Sem dar passos? Então, quando a palavra de Deus diz assim: andar em espírito, ela está falando de uma continuidade, diariamente, todos os dias. Esse é o segredo, irmãos. Todos os dias andar em espírito. Acordou, bom dia Espírito Santo, me ajuda. Mas tem isso aqui que eu não consigo fazer. Ô Espírito Santo, isso aqui eu não consigo fazer, apresenta a Ele, me ajude. Aí o Espírito Santo vai lá fazendo a obra. Mas vem aquela vontade. Chega aqui, Espírito Santo. O Espírito Santo vem, faz a obra. Amém? Andeis em espírito, e de maneira alguma satisfarão os desejos da carne. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Aleluia. Apresente a Deus nesse momento, amado, a sua vida. Talvez exista algo na sua vida que você alguma vez tenha dito: isso eu não consigo deixar, isso eu não consigo largar, é mais forte do que eu, a minha carne deseja. Apresente a Deus nesse momento. Abra o seu coração para o Senhor Jesus. Clame ao Espírito Santo de Deus. Clame ao Espírito Santo de Deus. Ele já habita em você. E Espírito Santo, domine a minha vida, controla a minha vida. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, nós abrimos o nosso coração para Ti, Senhor. Nós queremos Te dizer, Pai, que nós queremos andar em Espírito, porque a Tua palavra nos diz que quem anda em Espírito de maneira alguma
satisfarão os desejos da carne, Senhor. Nós queremos, meu Deus, viver para Ti. Nós queremos fazer aquilo que Te agrada. Nós queremos fazer aquilo, meu Deus, que é a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo nos capacite todos os dias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, vem com o Teu Espírito Santo libertador, Senhor. Aqueles que não conseguem largar, Senhor, o vício. Aquele que não consegue, meu Deus, ter força para largar. Que o Teu Espírito Santo fortaleça, Senhor, essa vida nessa noite, em nome de Jesus. Que todas as barreiras do mal, que todas as correntes sejam quebradas em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Espírito Santo de Deus, fique à vontade, Senhor. Nós clamamos a Ti. Vem com o Teu poder, Espírito Santo. Vem com o Teu poder, Espírito Santo, nos capacitar. Porque só em Ti, meu Pai, só em Ti nós temos a vitória, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, capacita cada um de nós, capacita cada um dos Teus filhos, Senhor, a viver uma vida agradável a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você crê nessa palavra, para o nome do Senhor Jesus, bem forte. Aleluia.